Eu sou Gabriel Moreno e no vídeo de hoje você vai aprender a fazer chamadas e requisições para APIs utilizando o iPath. E no vídeo de hoje eu vou trazer um exemplo muito prático, muito legal, que você pode realizar aí no seu dia a dia, que é utilizando a API do Banco do Brasil para fazer extração de relatórios e extratos. Vamos lá então? Bom, primeiro passo. Preciso que você acesse esse site chamado bb.com.br/site/developers, tá? Vocês vão se encontrar nessa página aqui. E a primeira das tarefas que vocês precisam fazer aqui é clicar em cadastrar-se, certo? Aqui vocês precisam preencher os dados CPF, colocar senha, número de telefone e algumas outras coisas, tá? Após o cadastro, vocês vão logar e vão cair direto nessa página aqui, tá? Aqui é a Sandbox do Banco do Brasil, certo? Então aqui a gente pode fazer alguns testes. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar a nossa aplicação dentro do Banco do Brasil. Então eu vou clicar em criar nova aplicação, vou dar um nome para ela, de teste extratos, colocar uma descrição, extração de extratos das contas, certo? Posso deixar em branco o ícone da aplicação, como preencher, e aqui eu tenho algumas possibilidades, tá? Como a gente está fazendo apenas um teste, eu vou habilitar somente essa função de extratos, ok? E vou clicar em criar. Bom, após criado, vocês podem ver que aqui eu tenho minha aplicação teste extratos, e ao clicar nela, a gente tem algumas opções, certo? Como, por exemplo, credenciais. Tá, então nesse momento nós não vamos utilizar, mas logo mais a gente vai ver isso para frente, tá bem? Bom, o segundo passo é voltando no site do Banco do Brasil, nós temos uma área para desenvolvedores. Então a gente pode clicar aqui e documentação. Na documentação a gente pode ver algumas APIs, né? Inclusive a API de extratos e como ela funciona, certo? E também podemos ver a API de autenticação aqui na aba de segurança, que nós vamos utilizar essa forma de autenticação, certo? Então vamos lá, mão na massa. Então no iPath, a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar um pacote, tá? Então nós vamos vir aqui em Manage Packages, All Packages, e a gente vai adicionar um pacote chamado iPath.web API Activities, esse aqui. Vamos instalá-lo. O que esse pacote faz? Ele dá a possibilidade com que a gente consiga trabalhar com aplicações web, requisições API, a trabalhar com JSON, converter JSON, entre outros. Tá? Então, com isso instalado, nós já temos uma atividade chamada HTTP Request. Vou selecionar ela e vou arrastar ela para o nosso fluxo. Bom, clicando em configurar, a gente tem a possibilidade de configurar toda a nossa requisição, certo? Inclusive fazer o teste dela antes mesmo da aplicação e da automação ser executada. Bom, vamos seguir então, vamos começar com a nossa autenticação. Voltando para a documentação do Banco do Brasil, a gente vê que a autenticação é feita através de um link HTTPS e a gente precisa passar alguns parâmetros, como o Authorization, onde vai o Basic, nossa autenticação Basic, Content Type, né, e alguns query parâmetros, né, que a gente vai configurar lá na nossa aplicação. Então, como é que a gente faz isso lá? Vamos copiar essa URL, certo? E vamos criar uma variável, vamos adicionar uma atividade assign, e vamos criar uma variável chamada URL. Vamos mudar o nome dela para URL out, porque depois a gente vai precisar de outra URL, tá? Então, URL out. Criando essa variável, nós vamos vir aqui no valor dela e vamos adicionar o link que a gente tem lá da nossa autenticação. E vamos salvar. Aqui no nosso HTTP request, nós vamos configurar o nosso endpoint como a nossa variável URL out, que
colocamos e criamos anteriormente ali, certo? Então, retomando aqui na documentação, a gente pode ver que para essa URL ela nos solicita mais alguns parâmetros. Então, por exemplo, nós precisamos do parâmetro authorization no header da requisição. Então, como é que a gente adiciona headers em uma requisição? Voltando aqui no iPath, em parâmetros, dentro do nosso HTTP request, nós podemos adicionar header. Então, vamos clicar em add header. Aqui no name nós devemos colocar o nome do header, que no caso é authorization. E agora nós precisamos, o valor dele precisa ser o nosso basic. Então nós vamos voltar na nossa página do Banco do Brasil e lá embaixo nós temos um copiar basic. Então vamos copiar o basic aqui e vamos colar ele aqui em forma de string. Então vocês podem ver que agora eu tenho um basic e o valor do basic gerado aqui. Vamos salvar, certo? Vamos voltar na nossa documentação da API e agora nós temos o content type. Então vamos copiar o content type, adicionar um novo header, colocar o content type aqui e agora nós vamos pegar o valor que a documentação está nos dando aqui. Então vamos copiar este valor, colocar ele entre aspas e salvar. Certo. Agora a gente vê na documentação do Banco do Brasil que a gente precisa de mais um parâmetro obrigatório, que é o grant type. Então nós vamos copiar o grant type, só que vocês podem ver que ele não é um header, ele é um query parâmetro. Então vamos vir aqui no iPath e adicionar um novo parâmetro. Clicando em adicionar add parameter, nós vamos colocar o grant type e selecionar o valor que está sendo dado aqui para a gente na documentação e colar aqui no nosso value. Bom, configurado o nosso HTTP request, como é que a gente faz para testar isso aqui? Nós poderíamos dar um preview, mas como nós estamos utilizando uma variável aqui, o preview não vai funcionar. Tá? Funcionaria se eu tivesse direto a URL aqui. Então, como é que a gente faz para testar nesse caso? Eu vou dar um OK aqui e vou vir nas propriedades da minha atividade HTTP request. Na atividade HTTP request, vocês podem observar que a gente tem diversos campos e parâmetros para serem utilizados. Nesse caso, o que nos interessa é o body format, que é o formato do body da requisição. Então, application/JSON, precisamos mudar aqui, certo? E as informações de output, que nós temos os headers, os attachments, que no caso se tiver algum anexo, o response content, que é o corpo da resposta, e o response status, que é o código da requisição. Tá, então vamos colocar aqui, criar uma variável para o response content. Então content, vou colocar out content, certo? E vou colocar o response, o out status, né? Criar uma variável chamada out status. Bom, vou renomear o nosso HTTP request para HTTP request out, certo? E agora vamos dar um message box na nossa out status e também vou dar um message box no nosso out content. E vamos ver o que acontece agora. Vou rodar o processo. Vocês podem ver que o status é 405 e message box method not allowed. Tá, vamos ver o que a gente errou aqui. Certo, o método não é get, então vamos vir aqui na configuração. E aqui vocês podem ver que está get. Nós vamos mudar ele para post, dar um OK e executar novamente. Agora vocês podem ver que deu o código status 200, que significa autorizado,
E agora nós temos nosso message box, nosso JSON contendo access token, token type, que é bearer token, e tempo de expiração e algumas outras informações, certo? Então a gente pode ver que funcionou. Tá? Então por que a gente precisou autenticar? Porque aqui em extratos, nos recursos disponíveis, nosso authorization nada mais é do que um bearer token e o token que esse endpoint acabou de passar para a gente. Né? Então o que vamos fazer? Vou colocar um if aqui e vou colocar, se o status, precisamos validar esse status, né? Então se for 200, quer dizer que deu tudo certo. Então, vou colocar um log aqui. Dizer que autenticação realizada com sucesso. Se não, eu vou dar uma mensagem de erro. Vou usar um throw. E vou utilizar um new system exception. Passando a mensagem, o out status .toString deixa eu dar um zoom aqui para vocês, mais o out content.toString. Então, se algo der errado, se o status não for 200, ele vai dar uma mensagem de erro informando para a gente que não deu certo por conta desse motivo. Vai passar o status para a gente e a mensagem de retorno da nossa chamada ao endpoint. Bom, como que vamos fazer agora aqui? Para a gente acessar aquele access token do nosso JSON, nós precisamos deserializar o JSON. Então, nós possuímos uma atividade chamada deserialize JSON. Nós vamos arrastar ela para cá. E o que ela vai fazer? Ela vai transformar uma string em um JObject, que vai possibilitar com que a gente navegue entre os campos do JSON. Então, como é que a gente faz isso? Aqui nós colocamos a nossa string, então out content, certo? Colocamos ela aqui. E nas propriedades da atividade, nós vamos colocar qual vai ser o nosso JSON object. Então, nós vamos colocar nosso out, vamos criar uma variável chamada out JSON, certo? Como que a gente faz para acessar, então, o nosso access token presente no JSON? Simples. Nós vamos colocar aqui um message box para a gente ver. E nós vamos utilizar o nosso out JSON, abrir e fechar parênteses e colocar o campo que a gente quer aqui dentro. No caso, access token .toString. Certo? Vamos executar o nosso código novamente. Vocês podem ver que ele trouxe em tela para mim o nosso access token, que a gente vai utilizar na nossa próxima requisição. Ok? Bom, agora nós precisamos realizar a requisição no endpoint de extratos, certo? Para realizar a nossa extração dos nossos relatórios. Como é que a gente vai fazer isso? Então, novamente, nós vamos adicionar uma atividade chamada HTTP request. Vamos renomear ela para HTTP request extratos e vamos configurá-la. Vamos começar pelos parâmetros. Nós temos o authorization,
que recebe o bearer, mais o nosso token da requisição anterior. Então, nós vamos adicionar em parâmetros um header chamado authorization, e ele vai receber o valor de bearer, espaço, mais o nosso access token, certo? Vamos salvar e vamos seguir vendo. Nós temos também a URL da nossa API, que aqui, como por exemplo em homologação, nós estamos usando api.hm.bb.com.br. Então vamos colocá-la aqui. E também como complemento, nós precisamos da conta corrente e da agência. Então nós vamos colocar essas informações aqui. Porém, vocês podem ver que conta corrente e agência são parâmetros. E para teste, nós vamos utilizar a 1505 e a conta 348. Aqui nesse momento eu vou colocar físico aqui, fixo, né, sem alteração, tá? Vou colocar fixo na nossa URL, mas poderia ser muito bem um parâmetro. Voltando aqui então na nossa URL, estou substituindo os valores de conta, agência e conta, vou salvar, certo? E agora a gente vai seguir completando então os nossos headers da nossa requisição. Então nós temos o content type, vamos adicionar um novo header chamado content type com o valor application.json. Temos também um novo header aqui, certo? Que é utilizado somente para testes. Então vamos adicionar esse header aqui e a gente pode ver aqui na documentação para homologação em testes que a gente pode usar este valor aqui para ele. Então vamos copiar esse valor, colocar esse valor aqui. Vamos voltar para a nossa documentação. O método é do tipo get, então nós já estamos com o método do tipo get. Temos esse parâmetro aqui também, que é um query param, que é obrigatório. Então vamos adicionar ele voltando aqui no nosso HTTP request, clicando em add param, colocando ele aqui e vamos novamente lá no nosso portal, né, e pegar este valor aqui, ó, developer application key, vamos copiar e vamos colar aqui, certo? Voltando na documentação, nós não temos mais nenhum parâmetro obrigatório, né? Vamos clicar em OK para confirmar. Vamos vir na propriedade da nossa atividade HTTP request e vamos mudar algumas informações. Então, nosso body novamente é um JSON, application.json. Vamos criar uma variável para armazenar o content. Então, extratos content, vou criar aqui. E vamos criar outra variável chamada status status. Bom, criando essas variáveis, vamos ver se tudo deu certo. Vamos adicionar um message box e trazer os nossos extratos status e nossos extratos content. Vamos executar. A gente teve então o retorno 403 e dizendo que não é possível essa ocorrência. Vamos ver se está faltando alguma coisa aqui então. Vamos em configurações novamente, certo? E vamos rever as nossas informações aqui. Podemos dar um preview aqui também. Deixa eu ver o que está faltando. Aqui, ó. Vamos ver aqui nossa documentação novamente. Vocês podem ver que o XBR aqui, ele é um header, né? E aqui na nossa aplicação,
quando a gente adicionou ele ficou como get or post. Nós precisamos mudar isso aqui. Então a gente vai clicar aqui em HTTP Header e agora nossos parâmetros estão corretos. Provavelmente agora vai dar certo. Vamos executar novamente. Agora a gente já obteve o status 200, né? E aqui eu acabei não convertendo. Na verdade, o retorno ele foi grande demais e ele deu um erro, porque o message box ele tem um limite, mas a gente obteve um retorno. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar esse message box por um log message. Vamos adicionar o log message aqui para a gente poder ver o retorno que estamos obtendo. Então, vamos rodar novamente. Temos novamente o status 200 e agora a gente pode ver aqui no nosso output. Deixa eu aumentar aqui para a gente conseguir ver. Ó, nós temos todo esse JSON com diversas informações sobre o lançamento, né? Então, como que a gente faz para utilizar essas informações agora? Nós podemos, por exemplo, pegar a informação da data de lançamento. Então vamos pegar a informação da data de lançamento. Só que vocês podem ver que a gente tem diversos itens, né, desse JSON, né? Então como que a gente faz? Novamente eu vou voltar aqui. Vou colocar um if para também validar se a nossa requisição foi concluída com sucesso. Então, se status for igual a 200, quer dizer que deu tudo certo. Vou renomear status aqui. E se não deu certo, eu vou colocar um true, da mesma forma que a gente fez lá em cima, colocando uma new system exception, colocando o status.toString separado por um traço e mais o statusContent.toString, para a gente poder saber qual é o erro. Bom, porém, se deu tudo certo, nós precisamos navegar por cada item e cada extrato, né? Voltando aqui, vocês podem ver na documentação que ele tem uma lista de lançamentos, né? Lista de lançamentos, e dentro dessa lista de lançamentos nós temos vários extratos, vários lançamentos com todas essas informações aqui, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos navegar por essa lista e exibir em tela o valor de cada um. Não de todos, porque são muitos campos, mas eu vou mostrando algumas informações para vocês. Tá? Então, voltando aqui, nós vamos adicionar uma atividade chamada forEach. E dentro desse forEach, antes do forEach, na verdade, nós precisamos adicionar uma atividade chamada deserializeJSON, que nem nós fizemos ali em cima anteriormente. No JSON string nós vamos colocar o nosso status content, e nas propriedades do deserialize nós precisamos criar a nossa variável, que vai ser status JSON, certo? No nosso forEach nós vamos utilizar o nosso extrato JSON. E aqui um detalhe muito importante é que nas propriedades do forEach nós temos que estar com esse argument type aqui, né? Newtonsoft JSON link JToken, certo? Desculpa, nós estamos estar com esse aqui, ó, Newtonsoft JSON link JObject, para a gente poder fazer a navegação pelos campos do objeto, certo? Então, nós vamos colocar um message box aqui e vamos fazer um teste. Então, no status JSON, certo? Aonde que ele vai navegar?
no lista de lançamentos. Então aqui no nosso extrato JSON nós precisamos passar que ele vai navegar pelo nosso lista de lançamentos, certo? Porque esse é o nosso array, porque isso aqui é uma lista, então isso aqui é iterável, o resto não é e daria erro. Então, vou salvar. Aqui no nosso message box, nós vamos colocar o nosso current JToken, que é o item atual, e vamos, por exemplo, exibir aqui a data de lançamento, certo? Vamos colocar a data de lançamento, .toString, e vamos executar o nosso processo. Vocês podem ver que ele trouxe a data de lançamento do primeiro item aqui, agora do segundo, e assim por diante. Eu vou parar o nosso processo aqui e vou adicionar mais algumas informações, certo? Então vamos vir aqui e vamos formatar um pouquinho melhor. Vamos colocar aqui, por exemplo, data de lançamento. Vou adicionar uma variável chamada environment.newline para quebrar uma linha e vamos adicionar outros valores aqui. Vamos ver o que interessa para a gente. Bom, vamos pegar o número do documento. Então, da mesma forma que a gente fez aqui, nós vamos adicionar ali embaixo. Então, número do documento, current JSON token, o valor que a gente quer, que é o número do documento, .toString, mais uma quebra de linha para a gente seguir utilizando outros valores que nos interessam. Vou pegar aqui também o valor do lançamento. Então, valor do lançamento. Novamente nosso current JSON, passando o valor do lançamento. E vamos ver se tem um valor interessante aqui para a gente pegar. Acho que é isso, tá? A gente poderia pegar qualquer valor daqui, né? Então, por enquanto, acho que esses são o suficiente para a questão de exemplo. Vou salvar e vou executar novamente. Bom, executando novamente, vocês podem ver aqui que a gente então tem a informação da data de lançamento, do número do documento, que nesse caso é 0, e o valor do lançamento. Dando OK, nós vamos pular para o próximo. Então ele também trouxe as informações. OK, e assim ele vai indo até finalizar. Certo? Então isso aqui você pode usar de exemplo para, por exemplo, preencher uma planilha em Excel com esses valores, né? Então pode diariamente usar para extrair relatórios, né, da API em produção mesmo, caso você tenha Banco do Brasil, e você precisa extrair os extratos diariamente. Então você pode fazer essas chamadas API, fazer a extração desses dados e salvar isso num Excel, por exemplo. E se você não sabe como salvar isso em Excel, eu vou deixar um vídeo aqui no final de como eu ensino a gravar e ler valores no Excel, tá bem? Então se você gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve e por hoje é isso. Até mais.